bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo inglês. As guerras foram de suma importância para dar início ao absolutismo inglês. A Guerra dos 100 Anos é a Guerra das Duas Rosas. A primeira ocorreu na Idade Média e envolveu os reinos da Inglaterra e da França, e foi a mais sangrenta guerra europeia deste período. Porém, nessa guerra, houve o enfraquecimento da nobreza e as revoltas camponesas na Inglaterra. Veio a derrota da guerra, o declínio do comércio, o enfraquecimento da nobreza burguesada da burguesia. E anos depois, iniciou-se a Guerra das Duas Rosas, que foi uma disputa do trono inglês entre duas famílias, os Lancasters e os Yorks. Houve uma série de lutas e ocorreram ao longo de 30 anos durante o reinado de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III. Todos apoiavam o absolutismo inglês. Esse conflito resultou também de problemas sociais e financeiros provenientes da Guerra dos 100 Anos e combinados com o reinado de Henrique VI, apontado como já enfraquecido, porque ele perdeu terras francesas conquistadas pelo pai dele, Henrique V, da Inglaterra, e foi demasiadamente questionado pela nobreza. O fim da guerra aconteceu quando um candidato de Lancaster, chamado Henrique Tudor, assumiu o trono e se casou com Elizabeth de York. E esse casal uniu as duas dinastias. Essa guerra levou o nome de Guerra das Duas Rosas devido ao símbolo das duas famílias. A rosa branca era da casa de York e a vermelha da casa de Lancaster. Henrique VIII conseguiu sujeitar o parlamento da nobreza ao poder do rei, dando as características do absolutismo à monarquia inglesa. Além de fundar a reforma protestante no país com o Ato da Supremacia, que em 1534 fundou a Igreja Anglicana e tomou as terras da Igreja Católica. Após a morte de Henrique VIII, ascendeu ao trono seu filho Eduardo IV, mas ele era doente e não ficou muito tempo no governo. Pelo fato de sua mãe ser radicalmente católica, Maria I passou a perseguir os protestantes, revertendo as reformas feitas por seu irmão ou por seu pai, ficando conhecida como Rainha Sanguinária. O governo seguinte foi exercido por Elizabeth I, que governou de 1558 a 1603, marcando um período de consolidação do poder real e da religião anglicana. Intento esse conseguido através de perseguições aos fiéis de outras dominações cristãs, ou não. Esse panorama de perseguição gerou uma importante onda de emigração de perseguidos que foram para a América do Norte, com a intenção de colonizar a nova região. Página 201, módulo 17 e 18, Absolutismo Inglês, exercício de aplicação número 1. Qual foi o conflito que levou à ascensão da dinastia Tudor? Explique. Trata-se da Guerra das Duas Rosas, por meio da qual dois grupos, o Lancaster, apoiado pela nobreza, e os Yorks, apoiado pela burguesia, disputaram o trono inglês. A dinastia Tudor abriu caminho para a consolidação do absolutismo monárquico. 2. Página 202, número 2. Elizabeth I levou o absolutismo ao seu apogeu na Inglaterra. Descreva as principais medidas que essa monarca adotou para que tal sucesso fosse possível. Elizabeth I tornou a Inglaterra uma potência marítima e naval, colocando fim ao poderio espanhol, após derrotar a invencível armada de Felipe II em 1588. Também perseguiu católicos e puritanos, tornando o anglicanismo a religião oficial, e travou embates com a Escócia. Durante seu reinado, iniciou-se a colonização inglesa na América do Norte. Nos reinados de Henrique VIII e Elizabeth I, ao longo do século XVI, o parlamento inglês aprovava pilhas de estatutos,
que controlavam muitos aspectos da vida econômica, da defesa nacional, níveis estáveis de salários e preços, padrões de qualidade dos produtos industriais, apoio aos indigentes e punição aos preguiçosos, e outros desejáveis objetivos sociais. Essas pilhas de estatutos ou leis revelam a letra é de escola, característica comum às monarquias absolutistas e à qual os historiadores deram o nome de mercantilismo. Letra E. Não se esqueçam de fazer os exercícios propostos da página 202, atividade 4 e 5, e façam também o para conferir. Até a próxima aula.